Você já parou para pensar onde tudo começou para nossa paixão? Antes dos títulos, antes dos ídolos, antes da invasão. E se eu te dissesse que a glória do Corinthians nasceu em um campo de terra batida, na emoção de um primeiro grito, em um momento que a maioria da fiel nunca conheceu, mas que vive em nossa alma para sempre, a primeira vitória que moldou o maior time do Brasil. E se o mistério por trás do nosso DNA, que nos faz lutar até o fim, for revelado neste momento? O dia em que o Corinthians, que parecia apenas um time de bairro, conquistou sua primeira vitória. O dia em que o sonho de 5 operários se tornou realidade. O dia em que o nosso destino foi selado. Porque a história do Corinthians é uma história de superação de luta e a primeira vitória é a prova definitiva de que somos maiores que tudo, e a força da nossa torcida é a nossa maior arma, a nossa maior glória, a nossa maior paixão. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo na alma da fiel para provar com cada detalhe daquela vitória que o Corinthians é maior que tudo que a nossa história, a nossa fé, a nossa garra são a nossa maior herança, o nosso maior presente, o nosso maior poder, aquela paixão inabalável que a gente vê na arquibancada, que a gente sente em cada canto. É o que faz o Corinthians ser o que é. O time do povo, o clube da nação, o time que vive a paixão mais louca do futebol. E é isso que vamos te mostrar. A história do Corinthians começou em 1º de setembro de 1910, na esquina de ruas de um bairro operário de São Paulo, quando 5 amigos se uniram por amor ao esporte e decidiram fundar um time que fosse de todos, que fosse do povo, um time que representasse a luta e a garra do trabalhador brasileiro. O nome Corinthians foi uma homenagem a um time de futebol amador inglês, o Corinthians Football, clube que fazia uma turnê pelo Brasil na época, e o nome pegou. A paixão cresceu e o time se tornou a cara do seu povo, a cara de sua nação, a cara de todos nós. Mas o primeiro jogo foi uma derrota, um duro golpe para aqueles que sonhavam com a glória. O Corinthians foi derrotado por 1-0 pelo União da Lapa, em um momento de dor, de tristeza, de desilusão. Mas a fiel não desistiu. Ela estava apenas começando. O clube estava apenas começando a sua história. Aquele período de dor, de sofrimento, de angústia, foi o que nos fez únicos no futebol. O que nos fez ter uma paixão incondicional, uma lealdade inabalável, a certeza de que a gente sempre vai dar a volta por cima, que a gente sempre vai lutar, que a gente sempre vai vencer. E a história nos mostra que a glória do Corinthians sempre retorna depois do choro. E o primeiro jogo foi o nosso maior teste. O nosso maior desafio, o nosso maior momento de superação, a prova de que a gente é o maior time do mundo. E a primeira vitória vem em 10 de setembro de 1910 contra o Estrela Polar, um jogo que parecia apenas mais um, mas que se tornou o início de tudo. O início de uma saga de glória, de vitória, de superação de luta. Eles foram a prova de que a nossa paixão é maior que qualquer lógica, que a força da nossa torcida é a nossa maior arma, a nossa maior glória, a nossa maior paixão. O jogo foi disputado em um campo de terra batida, sem arquibancada, sem nada, mas com a fiel presente, com a paixão, com a garra, com a força de um povo que queria ver seu time vencer, que queria ver seu time brilhar. E agora veio o Corinthians, venceu por 2-0 e o grito de "é campeão" ecoou por todo o bairro. O grito de libertação, o grito de vitória, o grito de superação, o grito que a fiel merecia, o grito que a gente tanto esperou, que a gente tanto sonhou em ouvir. E se a primeira vitória for o sinal da maior festa que está por vir, e se esse silêncio estiver nos preparando para algo que nós nunca vimos antes em nossa história, para algo que irá marcar para sempre a nossa vida. E a história do Corinthians continua a ser escrita com títulos, vitórias e glórias. Em 1990, o Corinthians se tornou campeão brasileiro pela primeira vez. A prova de que a nossa paixão, a nossa história, a nossa garra são a nossa maior arma, a nossa maior glória.
Em 2000, o Corinthians se tornou o primeiro campeão mundial de clubes, reconhecido pela FIFA, e o grito de "é campeão" ecoou por todo mundo. O grito de vitória, o grito de superação, o grito que a Fiel merecia. Aquele título foi a prova de que a nossa paixão é maior que qualquer lógica, que a força da nossa torcida é a nossa maior arma, a nossa maior glória, a nossa maior paixão. E o mais importante de tudo, o Corinthians de 2000 nos deu a certeza de que a gente sempre vai dar a volta por cima, que a gente sempre vai ser o maior, que a gente sempre vai ser campeão. A história do Corinthians continuou com títulos, vitórias e glórias. Em 2012, o Corinthians se tornou campeão da Libertadores pela primeira vez. A prova de que a nossa paixão, a nossa história, a nossa garra são a nossa maior arma, a nossa maior glória. O título de 2012 foi a consagração da nossa lealdade. A prova de que a gente nunca desistiu, nunca parou de lutar, nunca perdeu a fé. A prova de que a nossa paixão é maior que qualquer coisa, maior que qualquer dúvida. E a glória veio novamente. Em 2012, o Corinthians se tornou campeão mundial de clubes pela segunda vez, e o grito de "é campeão" ecoou por todo mundo. O grito de vitória, o grito de superação, o grito que a Fiel merecia. Aquele título foi a prova de que a nossa paixão é maior que qualquer lógica, que a força da nossa torcida é a nossa maior arma, a nossa maior glória, a nossa maior paixão. A história do Corinthians continuou com títulos, vitórias e glórias. Em 2015, o Corinthians se tornou campeão brasileiro pela sexta vez. A prova de que a nossa paixão, a nossa história, a nossa garra são a nossa maior arma, a nossa maior glória. E o mais importante de tudo, o Corinthians de 2015 nos deu a certeza de que a gente sempre vai dar a volta por cima, que a gente sempre vai ser o maior, que a gente sempre vai ser campeão. E se essa história te fez sentir a emoção de ser Corinthians, já deixou o seu like? Isso fortalece nossa comunidade de torcedores e ajuda a mensagem de coragem do Timão a alcançar mais pessoas. E assim, a nossa história fica ainda mais forte. E com isso, a gente conquista o mundo. A gente conquista qualquer coisa que a gente queira conquistar. Porque a força do nosso povo é inabalável e a nossa paixão é a maior de todas as paixões. E o que o Corinthians está passando agora é apenas mais um capítulo da nossa história. Mais uma prova de que a nossa força é maior que qualquer crise, que a gente sempre vai dar a volta por cima. Nós já vimos esse filme antes. O filme da derrota, o filme da crise, o filme do sofrimento. Mas nós também já vimos o filme da glória, o filme da vitória, o filme da superação. E o roteiro, nosso roteiro, é sempre o mesmo. Dor, sofrimento, luta e no final, a glória. É a nossa sina, o nosso destino, a nossa maior promessa. E nós, fiéis, estamos prontos para viver isso mais uma vez, para vivenciar mais uma vez a nossa história, a nossa vida. Porque o Corinthians não se explica, se vive. E você, fiel, é parte fundamental desta história. E se você sentiu que a glória do Corinthians está voltando, se esta história te fez sentir a emoção de ser fiel, inscreva-se e compartilhe para que mais fiel saiba do que somos feitos e que a força do bando de loucos continue a guiar nossos passos, nossa história. Porque a nossa vitória está a caminho e nada, nem ninguém, vai nos impedir de alcançá-la, de vivenciá-la, de celebrá-la. Porque nós nascemos para ser campeões. E você, fiel, é parte fundamental desta história. E a sua fé, a sua paixão, a sua loucura é o que nos faz ser o que nós somos. O bando de loucos, o maior time do mundo, o maior time de todos os tempos. E se o silêncio do Pacaembu for o sinal da maior festa que está por vir, e se esse silêncio estiver nos preparando para algo que nós nunca vimos antes em nossa história, para algo que irá marcar para sempre a nossa vida. E se a derrota que você viveu for a semente da próxima vitória, e se a dor que você sentiu for o combustível
para a maior conquista da nossa história, e se tudo estiver acontecendo exatamente como deveria, nós corintianos sabemos que a vitória é apenas uma questão de tempo, e que a lealdade é o que nos move e nos empurra para a frente. Nos faz acreditar, mesmo quando ninguém mais acredita, e nos faz ir além dos nossos limites. E se a crise for apenas um teste, uma forma de separar os verdadeiros fiéis dos que apenas torcem, e se a glória for a nossa recompensa por passarmos neste teste, por mostrarmos que a nossa paixão é inabalável, a resposta está na nossa história, na forma como nos levantamos depois de cada queda, na força que tiramos da união de todos nós. E na certeza de que a gente sempre vai dar a volta por cima. A invasão de 76 foi um movimento que mostrou ao mundo a nossa paixão. Foi um movimento que mostrou ao mundo a força do nosso povo, a força do nosso time, a força da nossa nação. Foi a prova de que a nossa torcida não é apenas um grupo de pessoas, mas sim uma força da natureza, uma avalanche que não pode ser parada, que não pode ser contida por nada, nem ninguém, nem mesmo por nós. E é essa mesma força que está se preparando para a próxima grande vitória. A mesma energia que nos fez campeões em outras épocas nos fará campeões novamente. Não tenha dúvida, porque a nossa história não mente. A mística do Pacaembu, do Parque São Jorge, do nosso citomografia computadorizada, de tudo que envolve o Corinthians, essa mística não morre. Ela apenas dorme e acorda quando a gente mais precisa. Ela tá sempre lá, nos protegendo, nos guiando. E se ela estiver acordando agora, neste exato momento, se estiver se preparando para nos guiar rumo à glória, rumo ao topo, rumo à vitória que tanto esperamos, que tanto sonhamos em ter em nossa vida. E se o momento de escuridão for apenas um momento para que a gente valorize ainda mais a glória que está para vir, para que a gente celebre ainda mais a vitória que está por vir, para que a gente seja ainda mais grato. Nós somos um bando de loucos, e é essa loucura que nos faz especiais, que nos faz diferentes de todos os outros times, que nos faz campeões, que nos torna o que nós somos, um time de guerreiros, de lutadores. Porque nós não jogamos apenas por um resultado, nós jogamos por uma história, por uma paixão, por uma fé, por uma crença que nos une e nos fortalece, por uma crença que nos faz ir além dos nossos limites. E se essa fé for o sinal mais forte de todos, o sinal de que a glória está voltando, o sinal de que a nossa paixão é inabalável, o sinal de que nós sempre vamos dar a volta por cima, a fé de que, no final das contas, o Corinthians sempre vence. Sempre se levanta, sempre volta ao topo. Essa é a nossa maior herança, o nosso maior presente, a nossa maior arma, a nossa maior força. Essa é a nossa maior herança, o nosso maior presente, a nossa maior arma, a nossa maior força-fé de que a gente sempre vai dar a volta por cima e que a gente sempre vai ser o melhor, o maior. A gente não precisa de jogadores caros, de estádios modernos. A gente precisa apenas da nossa fé, da nossa paixão, da nossa loucura, da nossa garra, da nossa força de vontade. E com isso, a gente conquista o mundo. A gente conquista qualquer coisa que a gente queira conquistar. Porque a força do nosso povo é inabalável e a nossa paixão é a maior de todas as paixões.